Comunicação pública e democracia. Hoje eu recebo no Cidadania um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. Ele já tem 25 anos de carreira, foi editor nos principais veículos de comunicação do país e desde o dia 21 de agosto de 2025 assumiu o cargo de presidente da empresa Brasil de Comunicação. Uma missão em tanto. Comunicação pública é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso com ele, André Basbaum, jornalista e presidente da empresa Brasil de Comunicação. André, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigado, Marcelo, é uma honra estar aqui na TV Senado. Vamos começar abrindo aqui um pouco essa conversa com a comunicação pública em si. A sua experiência no jornalismo, toda nos grandes veículos de comunicação privados do país e hoje na presidência da EBC. Nós estamos gravando essa entrevista no final de agosto, aí nos primeiros dias de presidência da empresa Brasil de Comunicação. Como é que a gente difere a lógica da comunicação pública para a comunicação privada, especialmente no campo do jornalismo? A comunicação pública é um instrumento absolutamente fundamental numa democracia, né? Nós temos experiências, sobretudo como referência nos países europeus, em que a comunicação pública foi a base do desenvolvimento de radiodifusão, né? Vamos pegar uma BBC na Inglaterra, uma Deutsche Welle na Alemanha e tantos outros exemplos, né? Não só na Europa, mas também em outros países que hoje são considerados países de economia madura, desenvolvidos, sociedades desenvolvidas, em que a comunicação pública tem uma centralidade maior até do que teve no Brasil. O Brasil teve um modelo diferente, né? Criou uma indústria cultural a partir da radiodifusão. Nós temos aí uma TV Globo, um SBT, uma Record, uma Band. E esse modelo, né, foi um modelo privado, é um modelo que deu muito certo aqui e a comunicação pública veio de uma maneira um pouco mais paralela a esse centro aí e acredito que a gente tem uma oportunidade muito boa numa mudança tecnológica que a televisão, a radiodifusão vai passar agora, né? Nós estamos às portas aí da TV 3.0, que é o futuro da radiodifusão brasileira. É uma tecnologia única no mundo, com referências internacionais, né, com uma espécie, tem um quê de multilateralismo, né, nessa história, com tecnologia de países escandinavos, país nórdico, Estados Unidos, Ásia, né, Coreia do Sul, no caso. Essa TV 3.0, o que muda principalmente em termos de comunicação, em termos de jornalismo para a TV, com essas novas tecnologias? Então, o que eu acho que pode ajudar muito no reposicionamento é o seguinte: isso vai dar uma possibilidade do cidadão fazer uma interação real com o conteúdo que ele está vendo, né? Então, você vai basicamente conectar o espectador no conteúdo, nas televisões, nessa distribuição desse sinal, vai dar a possibilidade, né, no caso das TVs privadas, de disputar um mercado publicitário hoje que está muito concentrado, aliás, totalmente concentrado no mundo digital, com a segmentação dessa publicidade. Então, você vai botar uma TV Globo para competir com uma Meta. Você vai botar uma Record para competir com o Google no mercado publicitário. Isso abre uma possibilidade nova, porque há 15 anos eles vêm perdendo mercado e dinheiro nesse sentido, com a substituição da comunicação a partir do advento da evolução digital, que a gente tem aí uns 15 anos já, né? Então, isso muda um pouco na vida das televisões e da relação do espectador. Então, o espectador vai poder, por exemplo, interagir no mesmo instante em que está vendo um evento ao vivo. Ele vai poder parar uma novela, no momento em que ele parou, vai ali, pega uma água, volta da play. Isso TV aberto, o sinal vem do ar, não é internet. Ele vai poder, por exemplo, estar assistindo um jogo de futebol, aí ele vai clicar na câmera do torcedor, que é uma outra câmera que ele vai escolher, a câmera de trás do gol, na hora do replay, ele pode dar o replay de novo. Então, ele vai ter esse controle, ele vai poder fazer um comentário e postar logo, ele vai poder recortar aquilo e já mandar na rede dele, aí entrando na internet, ele vai poder, por exemplo, comprar a gravata do Marcelo assistindo a TV Senado. Opa, essa gravata é bonita, hein? Clica na sua gravata, leva ele para uma loja. Então, aí ele entra na internet, é um outro mundo. E aí, TV pública, comunicação pública.
No decreto que está sendo publicado, assinado, você vai ter ali numa primeira página as TVs públicas em primeiro lugar. Então, o serviço, né, que presta a TV Senado, presta a TV Câmara, presta a TV Brasil, o Canal Gov, né, o nosso canal de comunicação do governo brasileiro, do Estado brasileiro com o cidadão, Sim. que é o gov.br, né, onde o indivíduo pode, o cidadão pode se aposentar, pode requerer um documento, né, um benefício. Isso tudo junta com a televisão? Isso tudo junto, ele pode fazer ambiente. a partir da televisão. Em qualquer lugar do território nacional, daqui a um tempo, vai começar primeiro Brasília, Rio e São Paulo, assim como foi a transição da TV analógica para a TV digital. Sim. Depois isso vai se espalhando pelo território. Isso é uma fusão da TV com a internet. Exatamente, é uma possibilidade, é um campo de contato absolutamente entrelaçado. Além disso, os catálogos de conteúdo que cada veículo tem. Então, você vai ter, numa primeira aba, numa primeira página, você vai ter lá TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, TV Brasil, Canal Gov, aí numa linha de baixo você vai ter TV Globo, Record, Band, SBT, as outras TVs, Rede Vida. Um protagonismo maior da comunicação Total, pública. é uma possibilidade de reposicionamento muito grande que a gente tem, né? De ser conhecido, de estar no line-up da pessoa, Sim. de estar né, de aparecer na... Porque assim, quem não é visto não é lembrado, né? Claro. Então, se você faz ali o seu zapping de canais e não aparece ali no seu... né, porque não está distribuído na caixinha do cable, né, que é o que está ficando um pouco para trás, né? Não está ali na lista de streaming de uma TV LG, de uma TV Samsung, que você precisa ir lá na televisão, né? No hardware procurar, do cara, descobrir qual é o canal. E buscar o espaço lá com quem produz o hardware, né? Quem produz a televisão. Vai ser completamente diferente, vai ter um decreto presidencial que vai ter que organizar essa comunicação dessa forma. Então, isso é um mundo que se abre. E a radiodifusão brasileira pode renascer que eu digo no sentido de dar um salto tecnológico fundamental, né? Absolutamente relevante para ela pensar os próximos 20, 30 anos dela aqui no Brasil. Essa mudança, ela traz uma participação, uma possibilidade de os espectadores, as cidadãs e cidadãos de participarem mais da programação, traz esse protagonismo novo também das TVs públicas e abre aí uma outra questão que me parece muito interessante a gente tratar a partir dessa nova realidade que teremos da televisão com essa interação, né, esse entrelaçamento com uma programação mais digital, com cara de internet, que é a questão da desinformação. Uhum. A desinformação, ela é produzida especialmente em redes sociais, em canais de comunicação como os canais de mensagem, como WhatsApp, Telegram, e menos, claro, nas televisões, nos veículos tradicionais de comunicação. Essa nova cara da TV, isso dá um potencial maior para o combate à desinformação, uma concorrência maior de espaço? Sem dúvida nenhuma. Esse tem que ser um pacto da sociedade, né, Marcelo? Eu acho que nós chegamos num limite, né? Não dá mais para conviver com o que está aí. É uma verdadeira praga do nosso tempo, essa enchente de desinformação, que o cidadão fica... É difícil você confiar na informação primária, né? Então, assim, o jornalismo profissional, que é o que você está fazendo aqui, que é o que você está fazendo, que a gente faz, né? Que é a minha trajetória também, ele é um instrumento fundamental para a democracia e para você buscar a integridade e a qualidade da informação. Se tem muita informação hoje circulando, hoje a gente precisa, né, circunscrever a informação de qualidade para que ela seja direcionada de maneira correta e livre, né, sem censura, nada que, né, de maneira livre, para que as pessoas possam ter acesso à informação que é correta. Né? Um serviço público, né? Um serviço social, então uma informação sobre a realidade factual, né? A realidade factual é essa aqui, aconteceu esse fato, então essa caneta aqui não é um pneu,
né? Um pneu não é uma caneta. Eu estou falando de uma maneira muito grosseira, sim, mas a gente atingiu esse grau de desinformação, né? De pessoas com, né, num verdadeiro mercado das crenças, em que a realidade factual passou a ser questionada de uma maneira, né, incisiva, de uma maneira brutal, né? E quando você tem isso, você tem uma desconstrução de um estatuto, né, básico, científico, do que é verificado, do que é a verdade primária, que é um troço muito perigoso, né? Porque se você vai, né, levando a interação das pessoas, do coletivo, a partir de uma determinada crença que está desconectada com a realidade e que serve para você tomar a decisão ali no minuto seguinte, a chance de não dar bom é grande, né? Então, eu acho que o combate à desinformação, o combate à fake news, essa história da adultização agora que está aí, que veio parar aqui no Congresso a discussão, né? Muito sério, aquele vídeo. Engraçado, né? Tem um paradoxo, né? Nasce num vídeo de YouTube, né? Viraliza e pauta a sociedade, né? Então tem né, assim, nasce de dentro da Big Tech, né? De dentro daquele que é considerado o vilão da história, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para pautar a sociedade. Você vê como está faltando amarra no sentido de regular, né? Regular a vida. Esse não é ponto é importante. Censurar. E a regulação das mídias digitais é um caminho para a democracia? É um caminho para garantir a informação com mais qualidade? É um caminho para coibir como regula o trânsito? Proliferação de fake news? Como é que a gente organiza o trânsito? Regulando o trânsito. Você tem que ter uma CNH, tem os sinais de trânsito, você tem que organizar o trânsito. É uma negociação de prioridades, né? O sinal vermelho, o sinal verde, é isso. A vida é assim, né? Em todas as outras áreas, em vários aspectos da vida, a gente tem as regulações e regulamentações para que a gente consiga viver em sociedade, né? Ao fim e ao cabo é isso, né? Nós vivemos num coletivo, né? Agora, e eu acho que o bem-estar coletivo ainda está acima do indivíduo. Assim requer uma democracia. Sim, tem um ponto que é interessante nessa questão, inclusive, da democracia, porque quando se fala em regulação das redes sociais ou regulamentação das redes sociais, o que mais se discute é a questão de liberdade de expressão ou que essa regulamentação é uma forma de censura. A regulamentação permite a censura ou a regulamentação por outra via, ela, na verdade, evita a censura? Eu acho que ela evita, porque assim, você não pode se esconder atrás de uma tela para caluniar ninguém, para difamar uma pessoa. O que é crime na vida real tem que ser crime nas redes. Você não pode ter um shopping e lá dentro do shopping você vender um produto pirata. Você vai ter a loja fechada, você vai ser autuado, o seu shopping vai ser multado. Mas aí nas redes você pode vender um produto pirata. Aí uma empresa que é uma empresa que é conhecidamente golpista, que aplica golpes, pode comprar um anúncio numa Big Tech para espalhar um anúncio que no fundo é um golpe. Que lógica é essa? Não tem lógica, não pode ser assim, né? Então, eu acho que parte de um debate que precisa de esclarecimento. As pessoas precisam entender do que nós estamos discutindo, do que nós estamos falando. Qual que é a discussão? Não é o Marcelo não vai poder dar opinião sobre um assunto que ele queira na rede. Não, ele vai poder. Agora, se ele caluniar alguém, se ele dizer que o André né, fez uma coisa que não fez, uma acusação criminal, né, ou sobre o meu caráter, a minha honra, enfim, está lá no Código Penal. Não pode. Será respondido, né? Então, eu acho que é meio que deixar claro para a sociedade que o que a gente está buscando é levar para a rede um ambiente que já nos regula aqui na vida real, né? Que você não pode sair ali na rua e dar um tapa em alguém que você vai ficar impune. Claro que você não vai ficar impune. André, dentro desse contexto de fake news e dessa situação atual da imprensa, do jornalismo, há muitos ataques, né? E alguns ataques, inclusive, me parecem muito bem orquestrados no sentido de descredibilizar a imprensa, descredibilizar o jornalismo, até como uma forma que você desacredita o jornalismo, abre espaço para novas formas de comunicação, especialmente nas redes sociais, e daí justamente onde nasce talvez um dos caminhos para se nascer a desinformação, as fake news, enfim, as informações fraudulentas, né? Como é que você vê a credibilidade da comunicação pública no país hoje e como se afirmar
dentro desse cenário. Não só da comunicação pública, a gente pode expandir isso para todo o jornalismo. Dentro desse contexto de ataque ao jornalismo como forma de tentar desacreditar e, principalmente na comunicação pública, como ocupar um espaço midiático, um espaço da comunicação, afirmando-se como veículos de credibilidade. Então, a comunicação pública, ela tem que ser, né, o nome do programa é perfeito, né, cidadania. Ela tem que ser pautada, né, por um reflexo do que é a sociedade, né? Então, a gente tem que buscar a pluralidade, né, a diversidade de opiniões, né, de origem das informações, né, buscando o serviço para um bem-estar público, né? A comunicação pública, ela precisa evocar exatamente o interesse público, né? E a gente precisa ter, por exemplo, o sistema EBC é isso, né? Nós temos a TV Brasil e o Canal Gov. O Canal Gov é um canal que vai divulgar as ações de governo. A TV Brasil é uma televisão em que é a comunicação pública no sentido estrito sensu da palavra, né? Do interesse público, né? Então, ali você vai ter uma diversidade de informações que tem que refletir uma ideia do coletivo do que é a sociedade brasileira nos tempos atuais. E servir ao público, servir ao povo brasileiro, né? Essa é a função dela, a função social dela, sobretudo, né? A função social da comunicação social é essa, né? E o jornalismo, por que ele foi atacado? Porque ele é o cara que luta contra a desinformação, né? Então, assim, nos tempos de hoje, em que você desorganizou toda essa base, em que você tem a baixa da institucionalidade nas relações, né? No advento da revolução digital, do crescimento estrondoso das big techs de 15 anos para cá, né? Eu diria desde a Primavera Árabe, lá no início da década passada para cá. Por isso que eu falo 15 anos, né? Sim. Em que nós vimos sociedades, ali até nem eram sociedades democráticas no sentido como conhecemos de democracia ocidental, liberal ocidental, né? Mas modelos até ditatoriais, né? Tivemos adventos como a Praça Tahrir, no Egito, né? Em que a sociedade mobilizada pelas redes foi lá, derrubou o governo. Enfim, no Brasil tivemos as marchas de 13, né? Que todo mundo se lembra. Sim, claro. Que acabou ficando uma coisa muito difusa e abriu portas para radicalizações políticas que acabaram não sendo saudáveis para a vida política e para a vida nacional, vamos dizer assim, sem entrar em juízo de valor. Então, assim, por que a mídia é atacada, a mídia profissional, o jornalismo profissional é atacado? Ele é atacado porque quem está atacando fareja o sangue na água, né? Então, houve uma perda de poder econômico, né? Passa-se a questionar o estatuto básico da informação com verificação científica. Então, não é só o jornalismo, a ciência, né? As leis, todo esse aparato passa a ser atacado, né? O planeta pode não ser redondo, né? Quem disse que essa urna aí não é fraudável, né? Começa assim, né? O que você, jornalista, está dizendo não é verdade. Quem falou que é assim? Quem disse que a cura para essa doença é... Poxa, um século de pesquisa, de repente, joga tudo, rasga tudo. 5 séculos de pesquisa, 3 séculos de estudo. Então, você tem uma história do pensamento, do conhecimento formal, das filosofias, né, que nós ocidentais, tal qual codificamos o mundo a partir delas, que nos permitem nos dar os instrumentos para ler a realidade. E aí, de repente, você vem com uma onda de um tsunami de desinformação que descredibiliza aquilo, que tira o estatuto de verdade que tem aquilo. Então, gera um mundo muito confuso, né? Então, a gente está tentando entender esse mundo e reorganizar ele. Acho que a gente está nesse momento. Agora, não é um momento fácil, é um desafio, né? Eu diria que é um desafio civilizatório. Esse grande desafio, com todas essas movimentações, inclusive essas movimentações influenciadas por redes sociais, como aconteceu no caso da Primavera Árabe, que você trouxe aqui, como é trabalhar o jornalismo em tempos de polarização política? Especialmente no caso, você está à frente da EBC, você tem um canal de comunicação do governo, que aí vai estar, claro, vinculado às ações governamentais, mas tem a TV Brasil, que tem a sua própria independência
a sua autonomia e esse compromisso com uma comunicação com todo o espectro da sociedade. Como é fazer comunicação pública em tempos de polarização política, dando vozes às diferentes É fazer jornalismo, cara. ideologias? Fazer jornalismo, né? Cobrir as coisas como elas precisam ser cobertas, né? Ter o bom senso, né? O equilíbrio, hierarquizar a informação, sempre ouvir o outro lado, buscar dar os mesmos espaços e tempos para as vozes. Fazer jornalismo é um ofício que aí não tem diferença, né? A técnica é a técnica. Então, a mesma técnica que se aplica numa redação de uma televisão privada é a que tem que ser aplicada em qualquer outro lugar. De uma TV pública é a que tem que ser aplicada na TV privada. É um desafio, sem dúvida nenhuma. Um desafio não só para a comunicação pública, né? Para todo mundo. Sim. Mas eu acho que isso faz com que a gente tenha que ser mais vigilante ainda, tenha mais cuidado ainda, né? E aí a gente tem que dizer isso como jornalista, né? Eu tenho uma experiência de 25 anos na profissão, comecei na TV Globo, foram 10 anos de TV Globo, Sim. Terminei minha trajetória como editor de economia do Jornal Nacional, fui editor-chefe do SBT Brasil, fui editor especial do Jornal da Record, fui depois diretor de jornalismo da Band e diretor de jornalismo da Record. Então, assim, em todos esses espaços, essas redações, que são as maiores redações de TV do Brasil, acho que talvez da América do Sul, a gente eu vi nesse tempo o desenvolvimento da boa técnica do jornalismo, né? Em alguns momentos, é óbvio que ali você tem questões editoriais que é uma questão do acionista, né? O dono. O veículo de comunicação tem um dono e tem uma linha editorial, mas a boa técnica, ela está lá e ela tem que estar presente. E se você não praticá-la, você responde. Né? É o CPF do estatutário que está lá. Né? A mesma coisa agora na EBC. Né? Eu acho que, como diretor-presidente, tenho uma responsabilidade, e como jornalista, né, em relação a isso também. O que não tem nas redes. Nas redes, as redes se dizem mediadoras, empresas de tecnologia. Cada um fala o que quiser e ela não tem nada a ver com isso. Como não tem? Essa responsabilização, por exemplo, que se fala em responsabilizar as redes pelos conteúdos que são publicados. Por exemplo, se a gente, numa entrevista, uma fala é considerada uma fake news ou uma fala de um entrevistado, uma entrevista ao vivo, é considerado um ataque à democracia, o veículo poderia ser da mesma forma como eu acho que ela tem responsabilizado? Como é que se faz? Ela tem instrumentos para talvez coibir, por exemplo, o crime que o Felca mostrou da questão, né, da pedofilia. Né? Enquanto a gente está aqui, eu acho que está acontecendo algum assédio grave nas redes ou naquela rede. E ele mostrou muito claramente ali como um algoritmo treinado, desenhado, ou seja, como o jogo está livre, né? Não tem sinal de trânsito, né? O fluxo está ali e quem é criminoso, quem não é, não tem uma diferença. Então, assim, eu acho que talvez a plataforma, né, a empresa de tecnologia, ela tenha meios para conseguir com que para frear um algoritmo desse tipo, para conseguir instrumentos, né, próprios para que um conteúdo que seja claramente um conteúdo de pedofilia, né, para o crime de pedofilia ou para alimentar esse crime, não circule, ou seja retirado ali a partir de uma denúncia imediata. Isso eu acho que é possível. Em alguma medida pode ser que seja feito, aí eu não tenho informação precisa sobre, mas a gente precisa pensar nisso, né? Acho que elas têm que ter essa responsabilidade. Chegou esse momento, né? Quais as principais perspectivas na sua presidência para a empresa brasileira de comunicação, os principais desafios? Olha, eu acho que a gente precisa ter uma reestruturação da EBC ali, temos alguns desafios orçamentários que são importantes, que a gente precisa enfrentar, de inovação. Tem uma inovação muito importante que foi feita lá, que tem a ver com as redes. As redes têm um lado bom também, claro. Né? O lado de comunicação, né? A gente às vezes fica só demonizando, eu acho que isso é um erro. A gente precisa, como jornalista, a gente precisa ter uma visão plural das coisas, né? Tem uma inovação feita lá na EBC, muito bem feita, de uma equipe que foi treinada, né? Um trabalho com começo, meio e fim, de uma colega nossa, uma jornalista que chama-se Nicole Briones, e que ela montou esse departamento
e hoje tem um desempenho orgânico incrível nas redes, né, nas principais plataformas de comunicação, mostrando a comunicação pública, mostrando inclusive informações, por exemplo, agora cedo a gente soltou lá um post sobre a taxa o IPCA 15, né, que veio com deflação de 0,14, que é uma boa notícia para os brasileiros, né? Então é preço caindo, né, preço de alimentos. Então já botamos lá, já está rodando forte esse conteúdo, né, com um número de acessos grande, número de replicações grande. E esse trabalho ela montou lá com todo o talento que ela tem e montou uma equipe, formou uma equipe. E isso é uma inovação que a EBC tem hoje, né? Então a EBC não é só mais um canal de televisão e rádios, né? Ela tem um departamento digital e ela faz uma comunicação digital para fora que mostra o trabalho que ela faz. Então, por exemplo, a gente tem um Sem Censura, que é um programa fabuloso com a Cissa Guimarães, que leva fontes assim, relevantes, importantes, né? Que estão aí fazendo debates de saúde pública, por exemplo, na sociedade, que são importantes, que às vezes você não tem espaço na TV particular, na TV privada, e ela está lá sobre comportamento, essa questão da adultização, né? Então, a gente está fazendo ali, os programas são diários, e são programas Existe uma discussão. Aí liberdade editorial maior. Muito maior, total, uma liberdade pública. Total, né? E aí o corte vai para a rede, circula, e esse corte, né, torna o programa conhecido. Então, virou uma ferramenta para elevar a marca da EBC, né, da TV Brasil, do Sem Censura, num lugar onde talvez ele não chegue como televisão. É comunicação para a cidadania. Feminino. E como eu falei, né, comunicação pública no começo da entrevista. Para o cidadão. É cidadania. André, para você o que é cidadania? É uma pergunta difícil, viu? Porque eu sou uma pessoa um pouco reflexiva. Eu acho até que eu falei muito aceleradamente. Peço desculpa se Imagino. O espaço aqui é muito democrático. Cada um se expressar cidadania, eu penso em democracia. É isso. É o bem coletivo. O coletivo tem que estar na frente. A gente não pode perder essa perspectiva. Se a gente passar a pensar que é o meu primeiro e o resto a gente vê depois, a gente perde uma capacidade básica de organização da sociedade. E você só pode pensar no cidadão, no exercício da cidadania, se você tem o que é público vem na frente, o que é coletivo vem na frente. Eu acredito muito nisso. Isso é uma coisa da nossa geração e que as gerações que estão vindo aí não podem perder, né? Então, essa transição de século que a gente tem feito aí nesse começo de século, ele é desafiador nesse sentido, né? A atomização do indivíduo nas redes é uma questão que é desafiadora porque choca com essa ideia do coletivo, mas um cidadão só pode ser pensado, a cidadania só pode ser pensada num contexto coletivo, né? De uma nação, de um país, de uma democracia, e o cidadão tem que lutar pelos seus direitos. E quando ele conquistar um direito, ele tem que pensar no próximo direito pelo qual ele vai lutar. Bom, André Basbal, presidente da EBC. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Valeu, irmão. Valeu. Valeu. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.